Menina aqui. Nós vamos estar estudando a lição 9. Antes de começar, alguém tem algum pedido de oração, de agradecimento? Levanta a mão. Alguém tem algum pedido, agradecimento? Fala o nome. Acho que o Felipe não está aqui, mas eu quero pedir que os irmãos continuem orando pela Lília. Não, só põe um pouquinho mais alto. Pode falar. Que os irmãos continuem orando pela minha irmã Lília, mãe do Felipe, porque ela fez a tomografia, fez uma colonoscopia, ela deu de novo um câncer no intestino. Então, ela acabou de sair da quimioterapia e agora vai começar um novo tratamento. Então, os a irmãos Lília. estão orando. A Lília, mãe do Felipe, daqui da igreja. Tá bom? É minha irmã. A Lília é da Felipe, sogra da Natália, certo? Então, novo tratamento do câncer. Vamos orar pela cura dela. Mais alguém? Vou pedir para o senhor Nelson fazer essa oração para nós e já pedir pela aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelas bênçãos que recebemos de Ti a cada minuto. Obrigado pela escola dominical que vamos participar. Que o Senhor esteja usando Teu servo Davi para transmitir aquilo que nós precisamos. Eu te louvo e te agradeço por essa bênção de poder estar reunido com os irmãos para louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome. Obrigado por tudo que tem sido em nós. Em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, senhor Nelson. Vou pedir para o Carlos, se alguém quiser falar alguma coisa, levanta a mão que o Carlos leva o microfone. Então, a lição de hoje, nós vamos estar estudando o capítulo 9 de João. Então, eu já falo para você deixarem as suas Bíblias abertas no capítulo 9 de João. Então, qual vai ser o nosso objetivo aqui na aula de hoje, né? Nós vamos estar vendo a autoridade de Cristo para estar abrindo os olhos físicos do cego, mas mais importante é estar abrindo os seus olhos espirituais. E nós vamos estar refletindo um pouco de trazer isso para a nossa vida cristã, ok? O autor dividiu, a gente pode dividir o capítulo 9 de João em três divisões, sendo a primeira, do versículo do 1 ao 7, Jesus cura o cego de nascença de sua cegueira física. Então, do trecho de 1 a 7, tem essa divisão. Depois, de 8 a 34, fala de toda a discussão dos fariseus recusando acreditar no milagre, realmente eles sendo cegos espirituais. E o terceiro é entre o diálogo de Jesus com o cego, do 35 ao 41, né, que fala Jesus curando o ex-cego na nascença e a sua cegueira espiritual, seria a sua salvação no Senhor Jesus. Vamos ler aqui o que a gente vê na história do cego. Qual a importância da história do cego? A primeira coisa a gente vê foi para provar a messianidade de Jesus, mostrando que Jesus era o Messias prometido, e nós vamos estar vendo isso no versículo 29 de Isaías, capítulo 29, versículo 18. Vou pedir para a nossa irmã Luciene estar lendo para nós hoje. Isaías 29, 18. Isaías 29, 18. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livre já da escuridão e das trevas, as verão. Aí leu Isaías 42, 7 também, por favor. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então, nós estamos vendo Isaías, vários anos para trás, já prevendo a vinda do Messias e que ele ia estar abrindo os olhos do cego, dos surdos. Então, a gente vê Deus já fazendo a profecia com relação à vinda do Messias.
Nós vemos aqui os líderes religiosos. Então, eu vou pedir para a irmã ler João 9, do 1 a 12. E vocês acompanhem na Bíblia de vocês, por favor. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Luciene, vamos parar um pouquinho aqui. Então, o que a gente vê aqui? Os discípulos perguntando para Jesus: quem pecou para que esse homem nascesse cego? E isso porque o contexto na época ali, os líderes religiosos falavam muito com relação à questão de quem passava por sofrimento, quem sofria de doença, era por fruto do pecado. E quando Jesus responde, falando que nem os pais, nem ele, mostra que esse fundamento que os líderes religiosos na época propulgavam era falso. Não era por causa do pecado, né? Opa, é aí. Mas foi por quê? Para que a glória de Deus fosse manifestada. Então, acho que o primeiro ponto que a gente vê aqui é essa crença errada que se eu estou sofrendo é porque eu estou em pecado. Isso, infelizmente, ainda acontece hoje. Eu conheci um grande pastor que, no mesmo ano, ele perdeu seu filho de morte de acidente e, logo em seguida, ele veio sofrer com câncer. E ele recebia a ligação perguntando: pastor, você já analisou se você não está em pecado? Em vez de ligar para consolar, para pedir, estou orando pelo irmão. Não. Pessoas sendo usadas pelo diabo para estar acusando ele se ele não estava em pecado. Então, lá na época de Jesus, já tinha essa visão. Infelizmente, hoje, tem pessoas que acham que se você está passando por sofrimento, é por causa do pecado. Então, esse é o primeiro ponto importante, gente. A gente pode estar passando por algum sofrimento, eu tenho que estar pedindo para Deus: o que o Senhor quer ensinar para mim disso? Mas não é porque é fruto do pecado, mas porque o Senhor quer manifestar a sua glória na minha vida, o Senhor quer que seja usado para testemunho da sua glória na minha vida. Anos atrás, a Beth sofreu um câncer de mama. Nós oramos pela cura, Deus a curou, mas passou pelo todo o processo. Fez a mastectomia, fez a químio, fez a rádio, e Deus está aqui para a glória do Senhor. E ela teve amiga que fez exame com suspeita do câncer, pediu oração, a Beth orou, daqui a pouco, 1 a 2 semanas depois, ela liga para a Beth: Beth, deu falso aqui, Deus, estou indo para a balada para comemorar. Deus é soberano. Só que, quando você vê o para quê, em vez de perguntar o porquê, anos depois, durante o tratamento, ela conheceu 2 amigas, que ela foi tirar carteira especial para conseguir as isenções de imposto de renda, né? Tem que ter algum benefício, então você tem que correr atrás dos benefícios, né? Não só o sofrimento. E ela encontrou 2 irmãs, 2 amigas, lá em Pinda, e as 2 moravam no mesmo condomínio da gente. Imagina só, a gente foi se encontrar lá em Pinda. E as 2, a Beth pôde testemunhar para as 2. Uma se converteu, a outra ainda não, mas ela tinha autoridade para poder falar, porque ela estava passando pelo mesmo sofrimento. Então, em vez de por que está acontecendo isso comigo, para quê? Para que estou passando por isso? Então, acho que isso é um grande aprendizado
Que a gente pode estar passando por sofrimento, mas peça para Deus, o para que eu estou passando por isso. Aí Jesus refuta essa visão a responder, nem ele pecou, nem seus pais. Ele foi curado para manifestar as obras de Deus. Então o próprio Jesus falou, esse aqui foi feito para que a manifestação de Deus fosse feito no meio do seu povo. E aí nós vemos que o cego conheceu o poder de Deus. Ele estava cego. Eu vou pedir para a irmã Luciana, continue o texto para mim, por favor. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhes, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam, não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns dizia, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntando-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Por que ele falou que não sei? Porque quando Jesus pediu para ele passar o lodo, ele continuava não enxergando. Então ele foi só enxergar depois que ele foi se lavar. Então ele sabia que foi Jesus que o curou, mas fisicamente ele não o conhecia, né? Ele não conseguia identificar quem era o Jesus. Mas a gente vê que ele conheceu o poder de Deus através da sua cura. Alguma reflexão aqui? Você tem julgado as pessoas devido ao sofrimento, enfermidades que elas estão passando? Você tem sido curado fisicamente, mas ainda não experimentou o maior milagre da sua vida, que é a salvação do Senhor Jesus? Jesus, durante a vida dele aqui na terra, ele curou várias pessoas. Se vocês lembrarem, quando ele curou os 10 leprosos, somente um veio para agradecer, dando a entender que os 9 foram curados, mas não buscaram o maior milagre, que era a salvação do Senhor Jesus. Nós vamos passar aqui talvez 50, 80. A dona Nedi foi quase 96 anos, vivendo, testemunhando, trabalhando para o Senhor Jesus. Mas a nossa vida aqui é muito curta. Então eu tenho que estar sabendo, eu estou investindo para a eternidade, ou eu estou investindo só para as coisas deste mundo? Então, que a gente possa colocar a nossa vida no altar de Deus. Ele quer curar, Ele quer te restaurar, Ele quer o seu bem, mas Ele quer que você tenha a alegria da salvação. Como é que está seu dia a dia? Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Desanimado, frustrado. Mas nós que somos salvos no Senhor Jesus, nós temos que ter a alegria da salvação. As pessoas têm que reconhecer o senhorio de Deus na minha vida. Eles têm que reconhecer por que apesar dos seus sofrimentos, você está feliz. Você está reconhecendo a senhoridade de Deus. E aí é isso que você vai impactar as pessoas à sua volta. O impacto da cura do cego. Aí nós vamos ver que a primeira coisa que ele teve impacto com os vizinhos à sua volta. A irmã já leu aqui a discussão. Os vizinhos olharam para ele. Esse aqui não era o mendigo, o coitadinho, que ficava pedindo esmola, que era cego, mas ele está enxergando, ele está vendo, como é que pode isso? Então você vê que era mesmo os vizinhos que conhecia ele, estavam incrédulos,
se realmente era ele. Alguns comentaristas comentam que os deficientes naquela época não eram considerados, não eram lembrados, não eram reconhecidos, e que Jesus, através dessa manifestação, mostrou-se como é importante em ter o olhar para o deficiente, para o necessitado. E hoje em dia acho que a gente tem essa mesma necessidade. O trabalho lindo que o Cauã e a Dominique estão fazendo com relação aos surdos. Muitos não conhecem o Jesus porque não conseguem ouvir. Mas eles estão fazendo esse trabalho. E quem mais que a gente podia estar vendo com relação a essa necessidade? Então, os vizinhos não o reconheciam. Depois, os fariseus. Então, os vizinhos, na dúvida, o que eles fizeram? Vou levar isso para os fariseus, para entender o que está acontecendo. Então, lê para mim, Luciene, do 13 até o 17, por favor. Levaram, pois, aos fariseus o que dante fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este... Pode parar aqui, Luciane. Pode parar aqui, por favor. Então, o que a gente vê nesse texto aqui? Alguém quer comentar? Eu vou ter que indicar voluntário, é isso? O que vocês perceberam aqui? Qual foi a postura dos fariseus diante do milagre? O Carlão, Ludmila aqui, ó. Hoje você vai perder essa barriga, Carlão. Não tem nada aqui, Davi, você que tem. Bom dia, irmãos. Uma das coisas que fica muito clara para mim é a observância da lei, como se a lei fosse algo que estivesse acima do próprio Senhor, não é? Muitas vezes a gente se vê cercado por doutrinas humanas que nos impedem de fato viver o que Deus tem preparado para nós, né? Eu tenho vivenciado isso, inclusive, toda semana num grupo de estudos com algumas mulheres amigas, algumas muito presas a doutrinas humanas, que acreditam em coisas que foi um homem que disse, ao invés de vivenciar o milagre que Deus tem realizado nelas, no nosso meio, ali, de forma constante. É um exercício para nós, eu acredito, né? Muitas vezes a gente vai atribuir um resultado de algo que Deus fez na nossa vida a um médico, né? a um medicamento, a um exame, a alguém que veio e, né? É muito fácil tirar a glória do Senhor e do que Ele faz sobre a nossa vida, né? E trazer para o que é humano, para aquilo que eu tenho controle, para aquilo que eu posso dizer, não, eu sou melhor nisso porque eu observo tal regra, né? O sobrenatural nos assusta, muitas vezes. A gente precisa se permitir viver o extraordinário do Senhor. Amém. E o texto deixa bem claro isso, né? Os caras estão mais preocupados com relação a Jesus ter curado no sábado, ter trabalhado, do que realmente com o milagre
do cego voltar a enxergar. Mais alguma coisa aqui no texto? Outro ponto, que quando ele falou, como ele não seguiu o sábado, ele falou assim, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aí houve divisão, que mesmo entre eles tinha essa divisão. Como que eu vou falar que ele é um pecador se ele ainda faz um negócio que ninguém consegue fazer, né? Então, teve essa discussão e divisão entre eles, né? E aí, não satisfeito disso, eles perguntam, né? Quem dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então, a primeira resposta, deve ser profeta, porque me curou. Aí agora vamos ler do versículo 18, que é não satisfeito com a resposta do cego, e vamos chamar os pais desse rapaz aqui. Então, lê do 18 a 23, Luciane, por favor. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram, é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Então... Aí mesmo, só ele, Luciano, obrigado. O que nós vemos aqui nesse texto? Qual foi a postura dos pais? Ó, Carlão, Eliane aqui, por favor. Eu creio que eles sabiam exatamente o que tinha acontecido. Só que já tiveram uma atitude meio covarde, como tantas pessoas hoje. Às vezes, para ficar bem com o sistema, você diz que não sabe. Ou para ficar bem para o sistema, você fala assim, não tem opinião formada ainda. Mas você tem. Então, eu acho que aqui foi uma atitude um pouco covarde, sim, mas eu até entendo também, porque naquela época aqueles líderes tinham uma autoridade muito grande, tinha uma influência muito grande e levavam pessoas até a morte, né? Então, gerava um certo temor na população, por outro lado. E mais assim, quando você vai mais para frente, você vê, como você falou, da pessoa que fala com autoridade, como a Beth falava, porque ela viveu um câncer. Eu falava com autoridade para uma mãe que perdeu um filho, porque eu perdi o filho. Eu sentava assim, eu perdi. Então, a pessoa para te ouvir. E depois, para frente, você vê como esse cego fala com autoridade. Porque ele fala com a autoridade daquele que viveu, daquele que conheceu. Assim como Jesus, né? Eles falavam, ele ensina como quem tem autoridade. Quer dizer, o fariseu falava a mesma palavra, mas na boca do fariseu não tinha autoridade. Então, aqui eu vejo isso, que as pessoas hoje, às vezes, querem ficar de acordo com o sistema do mundo e têm a mesma posição dos pais do cego. Não sei, não tenho opinião formada, vou pensar. O crente tem que se posicionar. E toda pessoa que sai de cima do muro e se posiciona, vai ter oposição de várias pessoas. Não pense que vai ter aplauso. Então, tinha um pastor, para terminar, tinha um pastor que ele brincava. Gente, o muro é do diabo. Ele senta em cima do muro e fica vendo o que está rolando. Você tem que descer do muro. E os pais do cego ficaram em cima do muro. Bem colocado, Eliane. Foi... Esse respondeu, não, esse é meu filho, só que ó, ele já tem idade. E os comentaristas comentam que
uma criança com mais de 13 anos já tinha autonomia para poder responder as perguntas ali dos fariseus. E é bem mesmo isso que a Eliane falou. Eles realmente tiveram medo, eles tinham medo deles serem expulsos da sinagoga, então tinha toda essa religiosidade ali, e eles também não puderam se alegrar com a cura do seu filho. Não é? Em nenhum momento o texto demonstra isso. É como se, aconteceu um absurdo aqui, e agora, como é que eu saio daqui? Né? Então, sabe que isso acontece com hoje, nos nossos dias? Eliane foi muito feliz no comentário dela. Algumas vezes nós precisamos sair do cima do muro. Eu não estou falando para a gente partir por ataque, né, ser grosso com as pessoas, mas eu tenho que posicionar da minha fé. E pode ser que nós vamos ser perseguidos por isso. Então a gente tem que estar pedindo para Deus, me dê a sabedoria para eu saber me responder a pergunta, saber me posicionar, sem ser agressivo, porque quando eu sou agressivo eu perco a razão. E Jesus, em nenhum momento, se você olhar a história de Jesus, ele foi agressivo, ele se posicionou. O jovem rico, quando chegou para Jesus, o que eu preciso fazer para a vida eterna? Ele falou, eu já sigo os mandamentos, eu sou aquele religioso, eu faço tudo certinho. Ele falou, vende, deixe tudo e vem e segue-me. Aí o rico, onde estava o coração do rico? Estava nas coisas deste mundo, nas suas posses. E Jesus o que Jesus fez? Ele não brigou com o cara, não amaldiçoou, nada. Porque é o livre-arbítrio, ele pregou a palavra, deu o que ele tinha que fazer, e a decisão foi do jovem rico. Então, muitas vezes a gente vai ter que se posicionar, só que não precisa ofender ninguém. Eles vão nos ofender. Porque é isso que acontece hoje em dia. Você vai se defender no seu posicionamento, né? As empresas têm uma pressão muito grande com relação ao homossexualismo. Nós temos que respeitar, mas a recíproca muitas vezes não é verdadeira. Os héteros estão virando como se fosse olha que absurdo. Daqui a pouco, para você arrumar emprego, você vai ter que falar que você é homossexual para você poder entrar no emprego, porque é isso que estão sendo valorizado. Então, nós temos que estar orando pela nossa juventude. Nós já estamos empregados, então tá menos difícil. Agora, e para quem entra no mercado de trabalho hoje? Então, nós temos que estar orando para essa juventude, nós temos que estar ensinando essa juventude a saber a razão da sua fé, a saber se posicionar, não ter medo. E nós temos que estar orando por isso. Nós temos que estar sendo exemplos, e temos que estar com ouvidos atentos, porque o que tem acontecido nas escolas é muito triste. A Isa trabalha na educação, tem escolas que incentivam, você tem que experimentar. Não cabe isso. Mas esse é o meio que os nossos filhos estão crescendo. Então nós temos que estar acompanhando e ensinando eles. O pastor aqui, o Carlos, tá certo que o pastor tem uma voz potente, que é mais por causa da internet aqui, viu, pastor? Descansar a voz dele para pregar à noite. É interessante o que o professor Davi falou sobre os pais. Eles disseram que conheciam o filho, mas ele não paga o preço da filiação. Eles não só não pagam o preço da fé, como não defendem o filho. Não, ele é maior de idade, ele que responda por eles. Sabemos que é nosso filho e sabemos que ele nasceu cego, mas pagar o preço da fé dele ou da cura dele não estamos dispostos. Nós percebemos isso. A fé tem um preço. Ser crente tem um preço. E parece que esse preço, como falou o professor Davi, está aumentando. Está aumentando. O preço está aumentando. Nós ficamos sabendo que está sendo proibido agora Bíblias nas escolas.
Essa semana foi proibido pregar nos presídios arrependimento e perdão. Está chegando a volta de Jesus e vamos ter que pagar o preço. Nós não podemos negar que sabemos, porque entre a cura e até chegar na casa dos pais houve um tempo. Os vizinhos, como falou o Davi, já sabiam, os fariseus já sabiam, todo mundo sabia o que havia acontecido, mas ninguém pagou o preço. Aí chegam para ele e perguntam quem ele é. Profeta. Profeta não cura. Não é a profecia que cura. É Deus. Mas ele também abre mão disso, né? Até que chega no final e ele questiona com autoridade o cego, né? Questiona com autoridade. E ele vai dizer, olha, se ele é profeta eu não sei. Eu sei que eu era cego. E agora eu vejo. Isso é inegável. Muito bom, pastor. Davi, Depois, pode falar o Davi, senhor. eu queria... Estava lembrando, essa semana eu fiz uma leitura e tinha mais ou menos a ver nessa questão do jovem, né? Do jovem rico. E aí eu me peguei fazendo a seguinte reflexão, de que muitos ainda continuam na religiosidade, que a religiosidade é aquela que cega, né? Isso que o Senhor começou a falar comigo, é me mostrar. E você vai reproduzir aquilo que você vê. Os rituais, vai cumprir os rituais. E mesmo que você leia um texto na Bíblia, mas você está a religiosidade te cega a tamanho ponto que você não consegue ver o que a palavra está te falando. Porque você está acostumado a só repetir os rituais. Então, E aí você não tem aquela experiência não diária tem. com o Senhor. Então é morno, é algo morno, morto, sem nada, sem... E você continua ali. E aí a gente continua, a gente tem religiosidade hoje também. Não é só naquele Sim. tempo. E hoje está pior que naquele tempo. Porque quando você vai falar da palavra, a pessoa está com aquela venda, e aí ela te critica, ela te faz um monte de coisa e continua religioso. E sem o evangelho. E evangelho é novidade de vida, né? Então, diariamente, eu estou renovando e tendo experiências com o Senhor. Aí os fariseus... Opa, a irmã aqui, o Carlos. Hoje eu vou falar. Então, eu só quero contar um fato que aconteceu comigo, com relação a ser confrontado, não ficar em cima do muro. Né? Nós somos amigos de uma família muitos anos, desde a infância. Mas aí eu aceitei Jesus e eles continuaram na Igreja Católica. Né? Mas, o passado, eu nunca pressionei. Eu falo assim que eu não sei pregar o Evangelho. Falo assim, eu conto o que Jesus fez da minha vida para as pessoas, a transformação que Ele fez da minha vida. E com isso a nossa amizade foi, eu nunca confrontei eles, eu nunca falei nada contrário, eu sempre só falava o que ele tinha feito, só o que ele tinha feito. Até o dia que a mulher perguntou para mim, mas acontece isso, o que aconteceu? Nós somos diferentes por isso, e eu expliquei para ela exatamente do jeito que mostrei para ela, na Bíblia, olha, está aqui. Foi aquele dia, naquele quarto da minha casa, que caiu a escama dos olhos dela. E ela gritava dentro de casa, meu Deus, eu nunca vi isso. E eu nunca vi isso. E o marido dela estava fazendo churrasco no fundo com o meu marido, ele veio correndo. O que aconteceu? O que aconteceu? Vai ser José. Ela falou para ela, ele chamou José. Foi José, olha, aconteceu isso, olha, José. Ele olhou para mim sério assim, falou assim, você falou para ela. Eu falei assim, você sabia? Ele falou assim, eu sabia. Eu falei, como que você está ensinando na sua casa? Porque ele tinha um grupo muito grande na Igreja Católica, ele dirigia aquele grupo. E ele falou assim, eu falei assim, você sabia, a mulher dele? Você sabia disso? Ele falou, sabia. E por que você nunca me falou? Eu falei, eu não queria ver você desse jeito. Eu falei assim, e você vai continuar ensinando errado?
Eu falei para ele e a nossa conversa acabou ali. Aí ele voltou para casa e ele continuou estudando, ensinando, só que com certo. O que aconteceu? A Igreja Católica chamou ele. Lá, a Mitre, lá o pessoal chamaram e falaram para ele assim, então, estou sabendo que você está ensinando isso na sua casa. Ele falou assim, estou. Você está dizendo que a igreja está ensinando errado? Que nós estamos ensinando errado? Aí ele tinha que assumir. Ele falou assim, olha, entre o que a igreja, que eu aprendi, que eu cresci, eu aprendi, ensina, eu fico com o que está escrito na Bíblia. E ele foi excluído. Acabou o grupo dele. Mas hoje eles são pastores, os filhos são pastores, todos aceitaram Jesus. Eles têm 9 igrejas, tem a igreja até em Orlando. Eles estão com a igreja lá. Por causa dessa conversa que nós tivemos no meu quarto, com a mulher dele. Nunca ofendi, nunca ofendi. Sempre mostrando o que Jesus tinha feito na minha vida. Eu vou guardar essa palavra da senhora no próximo ponto, depois que a gente fala do testemunho que o cego teve e como isso deve fazer a nossa vida. Mas é importante, gente, eu tenho que falar com a minha vida. E quem traz as pessoas para a igreja somos nós. Não é o pastor, não é a liderança, mas sim quem consegue alcançar o vizinho, quem consegue alcançar o familiar. Sou eu. É você. E é o teu testemunho que vai poder ser impactado. E o mais importante é pela palavra. Quando as pessoas leem a palavra do Senhor, elas são transformadas. O Espírito Santo convence, mas é pela palavra do Senhor. E é isso que a irmã fez, mostrando realmente a palavra. Quando os fariseus, não satisfeitos com a resposta ali, chama de novo o cego. Então, lê para mim do 24 ao 34, Luciene, por favor. Tá bom. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vô-lo disse, e já não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Pode continuar até o 34 para mim, Tá. por favor. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. O que nós vamos ver? A postura dos fariseus aqui. Alguém? O Everton aqui, o Carlão. Não,
o cego, ele foi chamado a segunda vez. Desde a primeira vez, ele tinha uma sensibilidade, uma percepção espiritual maior do que os líderes religiosos, porque ele chamou Jesus de profeta. Ele não conhecia Jesus ainda, mas ele reconheceu que era um profeta. E é uma das características de um ungido. É profeta, sacerdote ou rei. Profeta, sacerdote e rei. Jesus acumulou as três, né? E ele percebeu isso, mesmo antes de conhecer Jesus. E quando ele foi confrontado a segunda vez, ele foi corajoso o suficiente para reconhecer que ele não era um homem pecador, como os líderes religiosos estavam falando, e que ele tinha convicção que aquele homem era um homem de Deus e pagou o preço. A postura dos fariseus, Everton? Como é que seria a postura dos fariseus? A mesma postura dos líderes religiosos de hoje, muitos, né, que usam da sua, como diz aqui a revista, mostrar superioridade religiosa. Está aqui na revista. Eles não queriam perder a pose, não queriam perder a posição, né? Eles acharam que era humilhação uma pessoa que não era líder de nada, né, querer ensinar a eles. E a palavra de Deus ela é infinitamente, no que diz respeito a ensinar, né, é um mar de conhecimento. Ninguém pode dizer que sabe tudo da palavra de Deus. A gente está sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo. E tem que ter humildade para aprender a cada dia, né? Que a palavra de Deus ela se aplica na nossa vida. E eles não perceberam um milagre maior, né? Que não foi a cura da vista, né? E esse homem, ele passou a ter depois desse episódio da cura da visão física, ele passou a ter uma percepção maior ainda sobre Deus. E quando ele encontrou a Jesus, aí concluiu tudo. Ele aceitou Jesus como Senhor. Aí concluiu, aí fechou. Isso é que eu achei assim interessante. Aí a pergunta, será que a gente, algumas vezes, estamos sendo fariseus? Ô, Davi, que Carlão, a bigorna depois da realidade caiu na cabeça deles. Sabe aquela bigorna de desenho animado que cai assim em cima e achata lá o personagem? Quando a bigorna da realidade cai na cabeça, você perde a argumentação. E o que está acontecendo hoje em dia? Quando você confronta alguém que deixa ele sem saída, sem argumento, ele te agride. Foi exatamente o que os fariseus fizeram. Quando acabou os argumentos, eles agrediram o rapaz. E expulsaram da sinagoga, gente, eu não sei como foi. Se foi empurrando, se foi gritando. A gente não estava lá. De repente foram empurrando ele para fora. Então, quando a realidade é posta, a verdade é posta na mesa, acaba o argumento. E acabou o argumento, todos eles partem para a agressividade, meus irmãos. Acontece isso direto no dia a dia. Carlão, o irmão lá no fundo, lá. Graça e paz, bom dia. O que me chama a atenção é que a religiosidade é tão grande que eles não se preocuparam com uma coisa que hoje Jesus seria facilmente cancelado por nós. Jesus cuspiu no chão, pegou barro, jogou nos olhos do homem. Já imaginaram essa cena acontecendo aqui na igreja? Muitas pessoas iriam embora. Muitas pessoas abririam a porta e falaram: pastor Waldenberg enlouqueceu? Eu não volto mais nessa igreja, não? E eles nem se preocuparam com isso. E eles se preocuparam porque a lei de Moisés dizia que era o sábado, e no sábado não podia. Mas a gente tem que olhar talvez para nós. A gente ainda é grudado em muita religiosidade. Que se Jesus fizesse algumas coisas nos nossos dias, seria cancelado por nós. Bem colocado, né? A gente fica falando do passado, né? Mas será que a gente estivesse lá e não estaria junto com os fariseus? É fácil falar agora que você conhece toda a história, né? E muitas vezes a gente vem missionários que têm feito trabalho ali no eixo da Arábia,
da Ásia, e como Deus tem se manifestado lá, para que o povo possa crer. E talvez não está acontecendo aqui por causa da nossa pequenez da nossa fé. O Deus de ontem, de hoje e amanhã é o mesmo. Então é o mesmo Deus que cura, que faz milagre, se manifesta no meio de nós. E muitas vezes nós estamos sendo esse fariseu religioso. Eu venho aqui na igreja, bato meu cartão, dou meu dízimo, dou minha oferta, estou salvo. Mas Deus quer que a gente desenvolva a nossa salvação. Ele quer que a gente faça a diferença no nosso meio. Se você está guardando Jesus só para você, você está sendo egoísta. Se é tão bom, por que você não está dividindo isso com quem está ao seu lado? E aqui entrando no que a irmã falou, a gente vê aqui o poder do testemunho pessoal do cego. A gente vê primeiramente que ele viu Jesus como profeta. Depois, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então imagine, dialogando com os fariseus, os letrados da lei. Então ele se posicionou com a sua pequena experiência que ele teve com Deus. Aí a pergunta que a gente faz aqui para nós: nós temos a convicção da nossa fé no Senhor Jesus? Se alguém perguntar para mim a razão da minha fé, eu sei responder? Então a primeira reflexão aqui: eu sei em quem eu tenho crido? Eu sei o que Jesus pode fazer na minha vida? Cunhar da nossa fé com ousadia, mesmo diante da perseguição? Qual é o seu testemunho? Qual que é a tua experiência que você tem com Deus? Que você pode dividir? Ou você não tem nada, e é por isso que você não fala nada? Você vem para a igreja porque a minha esposa vem, então eu vou junto. Eu venho porque é um lugar bom para os meus filhos, então se eu não vou, eles não vão. Mas estatisticamente, gente, 70% das crianças e dos adolescentes, quando entra na faculdade, se desvia do caminho do Senhor. 70%. A gente que trabalha com o Ministério dos Adolescentes já vai fazer 10 anos. É uma estatística muito triste para nós, porque a gente já viu gente que passou no nosso meio e infelizmente não está no caminho do Senhor. Nós erramos? Devia ter feito algo diferente? Será que os pais podiam ter sido mais parceiros conosco no ministério? Trazendo os filhos, incentivando? Teve encontro de casais ontem. Nós fazemos atividade dos adolescentes no mesmo horário, para que os pais não tenham desculpa de dizer: não tenho com quem deixar meu filho, não posso deixar meu filho sozinho. Então, vem, e o que os pais fazem? Traz o filho aqui, na porta, e vai embora. E aí tem pai que chega quase 11 horas da noite, que deve ter acabado a sessão do cinema 10 e pouco, 10 e meia, e aí chega e já mandar uma mensagem falando que acabou 10, 9 e meia da noite. Então o que os filhos estão vendo em nós como pais? Nós temos prioridade o Senhor Jesus na nossa vida? Então qual é o seu testemunho? O que você tem de experiência com Deus que você pode testemunhar? Atos 1:8 fala: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós somos cheios do Espírito Santo, então nós temos o poder para testemunhar. Jerusalém, a nossa cidade. Judéia, Vale do Paraíba,
São Paulo e até os confins da terra. Então, eu não tenho condição. Se você tem o Espírito Santo na tua vida, você tem o poder para poder testemunhar. Ludmila? Era exatamente isso que eu ia falar agora, Davi. Deus nos fez vasos. E cabe a nós decidir que tipo de vaso nós desejamos ser. Eu escolho ser um vaso que transborda, apesar de mim. Às vezes a gente pode olhar para as nossas próprias circunstâncias e reduzir o tamanho do poder de Deus agindo através das nossas vidas, né? É um exercício difícil de fazer, eu diria. Reconhecer que, apesar da nossa insignificância, porque um dia nós nos rendemos a esse Deus, Ele nos usa, se nós nos permitirmos, do jeito que Ele quiser. Porque é para a glória dEle, não é para a nossa. E o que eu posso dizer, irmãos, se permitam ser esses vasos transbordantes na presença de Deus. Mesmo que nós não entendamos o que Deus está fazendo, importa que Ele faça. Existirão dias que a gente vai se sentir um vaso completamente vazio, inútil. Porque nós precisamos constantemente reconhecer a grandeza desse Deus em nós, né? A nossa pequenez, a nossa insuficiência. Mas ver o Senhor agir, apesar dessa insignificância, quando a gente se prostra, se rende à vontade dEle, é algo indescritível. Ver as pessoas se rendendo ao Senhor, a esse amor que constrange, mas ao mesmo tempo abraça, consola, liberta, cura, é algo que nós deveríamos desejar viver a todo instante na nossa vida. A todo instante. A pessoa mais improvável, Deus pode trazer para perto de você e, apesar de você, realizar a obra redentora da salvação em Cristo nessa pessoa, que é o maior milagre que nós já recebemos e que nós precisamos desejar de forma ardente e constante e incansável compartilhar com as outras pessoas. Amém. Agora nós vamos ver a parte da cura da cegueira espiritual do cego. Você lê para mim do 35 ao 41, por favor. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então a gente vê aqui nesse diálogo, né? Jesus com o cego. Você crê no Filho do Homem? Aí o cego responde: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele foi sincero: quem que é? Ele não sabia ainda. Aí Jesus responde: já os tem visto, e é o que fala contigo. Aí imediatamente o cego responde: creio, Senhor, e o adorou. Não adianta você ter tido experiências de cura na sua vida, no seu físico,
ou até mesmo uma resposta de oração, de trabalho, se você não tiver reconhecer a senhoridade do Senhor Jesus. Você já tomou essa decisão de aceitar o Senhor Jesus como seu único verdadeiro Salvador? Esse foi o momento mais importante da vida do cego. Porque foi aberto seus olhos para a eternidade. Ele poderia estar enxergando, mas ele teria a morte e a morte eterna, se ele não tivesse tido esse encontro com o Senhor Jesus. Aí nós vemos aqui o diálogo dos fariseus. Aí os fariseus perguntam, acaso nós somos cegos? O cara já sabia da situação e ainda queria que Jesus respondesse, né? Aí Jesus responde, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Se ele não tiver a humildade de reconhecer que nós dependemos da graça do Senhor Jesus, nós continuaremos cegos. Nós continuaremos surdos para ouvir a voz do Senhor Jesus. Então, algum ponto importante aqui. 1 João 1,9. Lê para mim, Luciane, por favor. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quem sabe que vê, que não vê, reconhece sua necessidade espiritual e pode ser curado por isso. Então, você precisa confessar. O que aconteceu com os fariseus? Eles reconheceram isso? Não. Aí, Salmo 32, 3-5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pode ser que você esteja com seu pecado de estimação e não está tendo esse crescimento espiritual. Você não tem permitido o Senhor Jesus agir na sua vida, porque você precisa confessar o seu pecado. Enquanto você está no pecado, você vai continuar não deixando Deus agir. Deus bate na porta, Ele não escaranca, né? Ele não atropela, porque você tem o livre-arbítrio. Então, cabe a você decidir. Você quer ser que nem 1 João 1,9, de confessar com a sua boca as suas limitações, os seus erros, e pedir que Deus transforme a sua vida? Então, você não vai estar sofrendo com relação ao pecado. Para a reflexão aqui, tenho reconhecido que sou pecador e careço do perdão de Jesus? Isso é pessoal, gente. Eu não posso tomar decisão pela minha esposa. Ela não pode tomar por mim. Aquela história lá de filho de peixe, peixinho é. Aqui não é. Filho de salvo, salvo é. Então, que você possa reconhecer, cada um de nós não tem pecadinho ou pecadão. O que tem é, eu tenho que reconhecer o senhorio de Jesus e que Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou para poder nos purificar e para que a gente tenha a vida eterna. Eu tenho a convicção que Jesus é Senhor, Salvador e Juiz. Quando Jesus voltar, Ele não vai voltar como cordeiro, Ele vai voltar como leão. O texto de Mateus fala que Jesus
quando voltar, vai voltar como ladrão. Ladrão avisa que ele vai assaltar a casa. Eu, pelo menos, nunca tive... Quando alguém tentou, nunca avisou. Por que isso? A volta de Jesus está próximo. Nós não sabemos quando vai ser. Nós precisamos estar preparados. Porque ele vai vir como juiz e todo o joelho terá que se dobrar diante dele. Tanto o ímpio quanto o salvo. E vão ter gente que vai estar indo para o céu, celebrando com o Senhor Jesus. E vão ter outros que vão estar ardendo no inferno, gente. A gente não gosta de falar isso, mas é a realidade. Então, que a gente possa ter essa convicção que Jesus é Senhor, Salvador, mas Ele vai ser juiz na volta do Senhor Jesus. Concluindo, eu tenho aberto meus olhos para ver o propósito de Deus na minha vida? Ou eu estou deixando a vida me levar? Ou eu estou levando um dia de cada vez, mas sem levantar de manhã, Deus, como o Senhor quer me usar hoje? Ou eu só estou orando para, me abençoa na minha reunião que eu tenho, me abençoa no meu trabalho, abençoa meus filhos, só pedindo. Mas não, Deus, o que o Senhor quer para mim? Quem vai evangelizar a nossa cidade é cada um de nós. A gente tinha uma amiga nossa que ela é uma evangelizadora. Aí ela vinha, trazia para casa, ó, conversa com a Beth aqui, conversa com o Davi. Mas era o testemunho dela. Ela fala, eu não tenho, talvez, o conhecimento, tal, me ajuda aqui. É a parceria, gente. Então, quem traz... Luciano Subirá, que eu gosto muito das pregações dele, Luciano Subirá falava assim, gente, quem vai encher a igreja não sou eu. O alcance, se cada um trouxer um, vai alcançar muito mais do que eu falando aqui. Então, esse é o nosso papel. Eu tenho buscado experiências em intimidade com Deus. Eu tenho dobrado meu joelho. Deus, fala comigo. O que o Senhor quer mostrar para mim nesse texto? A palavra se renova a cada manhã. Mas eu tenho que estar buscando. Para eu poder ter um testemunho, eu tenho que ter o que falar. Se eu não tenho experiências e não tenho essa intimidade com Deus, como que eu vou testemunhar? E aí, tenho testemunhado o que Deus tem feito na minha vida? Então, quando Deus tem trabalhado na sua vida, você tem guardado para você ou você tem dividido com as pessoas à sua volta? Ou quando alguma coisa acontece de bom, nossa, que sorte. Ou eu falo, não, Deus foi gracioso comigo. Então, que a gente possa ter os nossos olhos abertos a ver o que Deus tem feito, o que Ele quer fazer na nossa vida. Amém? Vou pedir para o Carlos orar, já que ele está com o microfone, para que a nossa segunda-feira seja diferente da nossa segunda-feira da semana passada. Que eu possa estar vivendo isso na prática. Isso é vida cristã. Se eu venho aqui, recebo a palavra, mas isso não impacta na minha rotina do dia a dia, não serve para nada. Então eu tenho que estar buscando, Deus, o que o Senhor quer? Por que teve essa aula? Ah, não serviu nada para mim isso aqui não... Então beleza. Ora para que Deus fale através da tua leitura, através da sua intimidade com Deus pessoal. Amém? Senhor Deus, na tua presença, queremos agradecer porque estamos aqui orando diante do teu trono, como os filhos teus, meu Deus, e se isso aconteceu, se isso está acontecendo agora, é porque aconteceu um milagre na nossa vida.
é porque o Senhor nos alcançou com a tua graça, a tua misericórdia, é porque teu Santo Espírito revelou o Senhor Jesus Cristo, revelou a nós o nosso pecado, a nossa condição diante do Senhor, e então buscamos o Senhor. Nos ajude, Senhor, a caminhar cada dia mais perto do Senhor, com disposição de segui-lo, Senhor, não somente como profeta, mas como um rei, como aquele que, ó Deus, está nos dirigindo e está nos seguindo em todo momento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dê a nós disposição de alma, de coração para estar na tua presença. Amém. Dê a nós, Senhor, disposição de alma e de coração para amar aquele que ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nos ajude a isso, Senhor. Nos dê, ó Deus, realmente vontade de amar aqueles que ainda não conheceram o Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, tem misericórdia de nós. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana, bom domingo.